Ele era Zenon e seus irmãos Isso, Z. porque Tem se você alguma explicação, alguma razão? Tem. Eu vou reproduzir aqui, Claudinha. Que é uma curiosidade. Que acompanhando, é uma definição do meu pai. Né? Meu pai fala o seguinte, que eu sou de Florianópolis. Né? Fui, depois de formado sargento, fui para Belém do Pará na década de 50. Aí, meu nome é Zenon. Conheci a mulher da minha vida, o nome dela é Zaira. Olha. Eu vou colocar o nome do meu filho de Manuel, de Pedro? Não, vai ser tudo com Z. Agora, como é que ele encontrou Zoel, Zoênio? Zeila você ainda encontra por aí, Zélio você ainda encontra, mas eu nunca encontrei nenhum Zoel, eu nunca encontrei nenhum Zoênio. Mas eles te zoavam na escola com esse negócio de Zoênio? Tipo, colocavam teu nome na tabela periódica? Literalmente zoavam assim? a gente que era a família Z. Porque também todos nós estudamos ali na escola da base. Né? Eu fiz o meu primeiro grau, todos nós fizemos o primeiro grau. Eduardo Gomes, isso, né? ali na base. Inclusive meus irmãos mais velhos até fizeram magistério ali na base. Então, teve um tempo ali que tinha até manutenção de aeronaves, tinha manutenção de aeronave, né? Então tinha magistério e a escola da base tinha uma aceitação muito grande. Né? E foi um momento muito gostoso. E uma outra coisa, Claudinha, eu era pequenininho, mas o meu irmão mais velho, o Zélio, ele era da época do baile do cassino. Olha. Porque antes dos bailes da sociedade, antes do baile do Brasil, tinha o baile do cassino, na época do rock and roll. E eu, ainda pequenininho, pré-adolescente ainda, né, ia nos bailes do cassino. Mas quem lá mais frequentava era o Zélio, que é meu irmão mais velho, junto com o X. E as pessoas que estão nos acompanhando, que são da década de 60, de 70, de 80, hoje conhecem. só tem umas festas de flashback que fazem, até uma em abril agora, né? Até porque diminuiu bastante também os moradores ali da Vila da Base. Mas ali era muito gostoso, era muito Aí tranquilo. depois disso é que veio o Brasil e depois Socia. Depois de Socia, Frutiluz. Primeiro ali foi o baile dos cassinos. Aí depois veio a sociedade, a Tetos Disco Clube. Para você ter uma ideia como a minha família participou de todo esse processo, o X, meu irmão, o professor Zoel, que é o professor de educação física, há mais de 40 anos, profissional da área de educação física, ele foi o primeiro a ter uma academia aqui em Vicente Carvalho. Que legal. A primeira academia com aparelhagem, com isso tudo, foi lá na Sociedade Esportiva Itapema, e quem montou, quem administrou aquilo tudo foi o X. E tem quantos professores na família? Na realidade, professor formado só não tem o Zoênio, o Duda, que é engenheiro agrônomo. Né? Mas e médico nenhum seguiu? Médico nenhum, sabe por quê? Porque o meu pai, ele dormia em casa uma vez por semana. Né? O meu pai chegou a ter, Freixo, quando ele chegou aqui em Vicente Carvalho, como eu falei que não tinha médico, meu pai chegou a ter 6 empregos. Para sustentar. Estava melhor do que o pai do Cris, hein? O pai do Cris só tinha 2, o pai dele tinha 6. E um pequeno detalhe, né? Nós adolescentes, imagine 5 adolescentes, mas a diferença de idade, eu, que sou mais novo, para o meu irmão mais velho, são 6 anos. Então, em 6 anos, a minha mãe teve 5 filhos. E o meu irmão mais velho, para o segundo, do Zélio para o X, eles durante um mês, eles têm a mesma idade. Porque foi 11 meses de diferença. Tá? Então, quando nós chegamos aqui em Vicente Carvalho, nós éramos adolescentes, então a despesa do meu pai era gigantesca. E para sustentar isso, ele tinha que trabalhar muito. Que normalmente, assim, medicina, eu tenho uma amiga, a Marita, lá de Brasília, que ela é filha de médico também, e ela teve isso, né, assim, viveu a vida inteira com a mãe longe. A mãe tá trabalhando, tá de plantão, e ela resolveu ser médica também, ela agora tá com 3 filhos, ela fala, cara, eu não sei, que não dá, é muito difícil conciliar tudo, é muito difícil. Isso, né? Aí a maioria da minha família nuclear são da área de educação. Então, a minha esposa, a Elaine, hoje, ela já é até aposentada, ela se aposentou como diretora de escola, ela trabalhou 10 anos no Colégio João de Oliveira, lá no Morrinho, que felizmente foi inaugurado na minha gestão, quando eu fui secretário de Educação. O João Oliveira foi uma homenagem ao professor João, aqui do Domingos de Moraes, que eu tive o prazer de também lecionar lá. Então, a minha esposa também é professora, o Zélio é professor, a esposa do Zélio, a Suzete, também é professora, já aposentada, o X é professor, a Sandra, a esposa do X, também é professora, também aposentada.
Né? Agora, aquela família que se alguém cometer um erro de português ou qualquer coisa no churrasco da família, acabou o churrasco. O grupo da família. Que vai ter... Só deixar uma foto aí, falaram da Socia. Olha, feita ontem, foto aérea. Isso daí. Como está a Socia hoje? Essa foto, essa imagem Freixo fez ontem. Eu fui sócio há muito tempo ali da sociedade, não só eu, como toda a minha família. Nós frequentávamos a piscina, nós acompanhamos desde a inauguração da piscina, Baile do Havaí, o Duda, o meu irmão do meio, foi vice-presidente da sociedade. E quando fizeram a piscina, eu lembro, porque assim, hoje a gente ainda vê casas aqui, uma outra tem piscina, tem tal, mas naquela época não tinha, gente, não tinha, a Socia era... O que tinha de melhor na cidade, em termos de diversão, de lazer, de convivência, era... E as pessoas que frequentavam a sociedade eram famílias. Era um baile da Havaí, era um carnaval, eram bailes frequentados por famílias. Então, é uma coisa que passou. Só que eu acredito que não deveria ter deixado acontecer o que aconteceu com a sociedade. Tá? Isso foi uma falta de desleixo do poder público. O poder público poderia ter trabalhado... Pelo contexto histórico dela na cidade, na vida das pessoas, né? Eu acho também, eu não estava nem aqui, mas assim, é bem... difícil, né? E agora já foi, né? Agora é literalmente chorar o leite derramado. Mas, e lamentar, vamos tentar ver se alguém faz uma página de resgate, ao menos das histórias, dos vídeos, porque a Socia era um local de eventos, era um local de lazer, era um local que teve muita coisa, né? O local que tinha os melhores shows na década de 70, as festas na década do Havaí de 80, os melhores... Imagine, a Anitta hoje vindo fazer show na sociedade. Tá? Isso veio de Mato Grosso, veio muitas pessoas, então era extremamente importante. E na época existia o baile do Havaí do clube lá em São Vicente, que era no Ilha Pochá, os Mares do Sul. E o nosso baile do Havaí aqui na sociedade não ficava atrás do baile do Havaí lá na gente, para quem não viveu essa época, era tanta fartura que tinha gente que ia lá só para pegar fruta no final. E também o pessoal, quando que tocava a mesa, quando ia embora, levava o seu carrinho de feira e ia embora com mas era muita saudade, né, da galera, assim. Você, casado com a Elaine e tal, quantos anos de casado vocês já estão? Olha, nós fizemos agora, dia 27 de maio de 89, foi 35 anos de casado. Olha que maravilha, né? Que bênção, né? Os trancos e barrancos, 35 anos. E aí você é professor e tal, e você hoje é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Prefeitura de Guarujá, dentro da cidade, né? Dos servidores municipais. Como foi a sua trajetória para chegar à presidência? Como é que a sua história no sindicalismo e nesse sindicato? Eu sou professor de História concursado na Prefeitura do Guarujá, era professor de História concursado na rede pública estadual. Eu saí porque o pior emprego que tem é professor efetivo da rede pública estadual do Estado de São Paulo, do Estado mais rico da Federação. Eu fiquei lá por 18 anos, tentei fazer de tudo para melhorar as condições de trabalho, mas difícil. Eu fui vencido. Aí não dava. Trabalhei no Renê, trabalhei no Tancredo Neves, trabalhei até na FEBEM, trabalhei no Hugo e pedi para sair mesmo como professor efetivo. Hoje eu sou professor efetivo da rede municipal, já dei aula na Faculdade Dom Domênico, dei aula no Colégio Dom Domênico, dei aula no Adélia, dei aula no Domingo de Moraes, dei aula na UNAERP, fui um dos primeiros professores quando a UNAERP veio aqui para o Guarujá, e hoje eu estou como presidente da diretoria executiva do Sindicato dos Funcionários da Prefeitura do Guarujá. Eu fui para lá em 2011 como suplente de diretoria e o tesoureiro na época pediu para sair. Eu, como era o suplente, eu assumi a diretoria financeira do sindicato e depois fui ser presidente da diretoria. Eu vou só exaltar aqui que a partir do momento em que eu fui candidato a presidente da diretoria, tanto na primeira eleição quanto na segunda eleição, você que é uma pessoa esclarecida, você que conhece a vida sindical, você sabe como é que é uma eleição no sindicato, né? Uhum. É uma coisa mais... felizmente, na minha trajetória, quando eu fui candidato, eu consegui unir o grupo dos funcionários e não teve chapa de oposição.
tanto na minha eleição quanto na minha reeleição. E isso demonstra que os servidores confiam na gente, até porque, Claudinha, principalmente, eu já tive o prazer de ser secretário de Educação e secretário de Educação, e quem trabalhou comigo na educação, quem trabalhou comigo na administração sabe... Você foi secretário em 2 ocasiões, com 2 prefeitos? Eu fui na última gestão do prefeito Maurício Mariano, eu fui secretário de Educação e Esporte. Na realidade, eu fui o primeiro secretário de Educação. Por quê? Porque antes era diretoria. Uhum. Então, depois é que passou a ser secretaria. E também, no último ano da gestão do Farid Madi, eu fui secretário de Administração. Né? E a minha passagem por essa secretaria fez com que os funcionários me conhecessem, e isso foi importante para que eu galgasse essa minha vida no universo sindical de maneira mais tranquila, que não é fácil. A última gestão em nível federal quis acabar com o sindicato, e acabou com alguns sindicatos. Mas nós, em razão do apoio dos sócios do sindicato, nós estamos firmes. E é importante, assim, deixar claro, eu preciso, assim, esse meu canal é para isso, tem muita, e houve, né, como você falou, uma campanha, houve uma campanha que a gente viu, assim, ficou clara, que era contra sindicatos, contra sindicalização, de mídia mesmo, grande, pesada, né, nesse sentido. E o que não dá para a gente deixar passar batido é que, assim, se hoje as pessoas têm direitos, se existem os direitos, seja ele a sua carga horária, tipo assim, eu só vou trabalhar 8 horas por dia, eu tenho horário de almoço, eu tenho direito a vale transporte, eu tenho férias remuneradas, eu tenho 13º, se eu me machucar e não for trabalhar, eu recebo. Tudo isso é resultado de luta sindical. Foram os sindicatos que conquistaram esses direitos para as pessoas. Não foi que o patrão, não, os patrões se reuniram e falaram, vamos dar isso aqui. Não, gente, isso foi luta. Com qualquer pesquisa de 5 minutos, a pessoa, por mais, né, que ela esteja, é resultado de luta de sindicato. Aí depois veio dos outros movimentos, a licença maternidade, todos os direitos que as pessoas têm hoje, e inclusive, galera, o patamar salarial, porque hoje não é mais assim, o patrão vai te contratar, eu estou aqui, se eu fosse sem o sindicato, sem as regras trabalhistas, por exemplo, eu tinha uma padaria, eu quero contratar 2 balconistas, eu podia falar para um, você vai trabalhar 12 horas, eu te pago R$70 por mês, você vai trabalhar 15 horas, eu te pago 100. Era assim, não teria regra, não teria norma, não teria, então, desde o tanto que vai pagar, a quantidade de horas, os intervalos para almoçar, o direito até ir no banheiro. É luta sindical. Então, é muito importante você ser sindicalizado, você ter seu sindicato que vai além até dos direitos. Ontem vocês tiveram uma assembleia, foi isso? Explica o que foi essa assembleia ontem. Ontem nós tivemos uma assembleia porque nós fomos discutir a contraproposta da administração. Ou seja, no mês de janeiro, nós fizemos uma assembleia e os sócios lá presentes deliberaram as nossas proposituras do ano de 2024. Aí mandamos para a administração. A administração analisa as nossas propostas e dá a sua contraproposta. E quem define se aceita ou não, não é o presidente do sindicato, não é a diretoria do sindicato, são os sócios do sindicato. E ontem nós convocamos a assembleia e a maioria absoluta das pessoas que compareceram ontem no sindicato, teve gente que foi contra, isso faz parte do processo democrático. Sim. Mas a maioria absoluta aceitou a contraproposta da administração. Foi uma contraproposta assim meio jogada goela abaixo. Tá? Mas eu quero deixar uma coisa bem clara, Claudinho e as pessoas que estão nos acompanhando, que a atual administração usou de má fé. Não pensem que a diretoria do sindicato não percebeu isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós fizemos a nossa assembleia em janeiro, Cláudia, porque nós sabemos, a diretoria do sindicato sabe, até porque nós temos uma assessoria jurídica para isso, que esse ano é um ano eleitoral. Então, a partir de até 180 dias antes da posse do atual prefeito, não pode haver nenhum benefício para servidor. Então nós tínhamos que trabalhar contra o tempo. Esse tempo encerra dia 5 de abril. Mas nós fizemos uma assembleia em janeiro. Eles ficaram o final de janeiro todinho, todo o mês de fevereiro, praticamente todo o mês de março, para mandar a contraproposta no dia
eles mandaram quinta-feira da semana passada. Então a gente tem um prazo para fazer essa discussão. Que tem que convocar com prazo antecipado. E se ontem houvesse uma rejeição dessa proposta, nós iríamos mandar essa resolução e eles iriam ou aceitar, ou seja, haveria novas discussões, só que não teria tempo hábil para isso. O que aconteceria? Ontem, como a proposta foi aprovada, no final nós vamos ter um reajuste linear de 8%. Se não fosse aprovada ontem, nós teríamos um reajuste só de 4,62%, que é o IPCA do ano passado, que só é obrigatório. Só a correção. Entendeu? Mas que também assim, já é mês, tipo... Aí lá na Assembleia os pessoal, mas aqui não é Casa Bahia não, para parcelar. Né? Então tudo bem. O servidor que não concorda com isso, vamos agora responder isso através da nossa maior arma da democracia, que é o voto. Então, o candidato... Mas assim, vamos explicar uma coisa aqui, gente, só um minuto assim, deixa eu ver se eu entendi. Esse tipo de parcelamento não aconteceu antes na história da cidade? Não. Então, foi só na atual gestão. A atual gestão, deixando claro que a prefeitura, o atual prefeito é Walter Suman, e parcelou o aumento mínimo, que é o ganho mínimo real dos funcionários da prefeitura. Para quem não sabe, aquelas pessoas que te atendem na saúde da família, os professores, todo o serviço público, exceto aqueles que terceirizaram em excesso, né? Todos aqueles que te atendem e que fazem a prefeitura funcionar são funcionários públicos que fizeram uma prova chamada concurso, passaram e estão lá prestando serviço para a população. É da qualidade de vida e da dignidade dessas pessoas que a gente está falando quando a gente fala em condição de trabalho e salário digno para os concursados. Então, é disso que a gente está falando. E nessa gestão, conforme o presidente do sindicato está falando aqui, foi parcelado pela primeira vez. Mas, assim, é um negócio que a gente tem que falar, e esse canal aqui, Fala Claudinha, que é para eu falar mesmo. Você consegue parcelar a alimentação da sua casa, tipo, esse mês você come feijão e arroz, no mês que vem você come um bife, no outro você não consegue. E o salário é de onde as pessoas vão tirar o sustento delas e de suas famílias. Isso tem que ser levado com seriedade. O direito à reposição salarial é garantido na Constituição. Então, tipo, sabe, não sei como conseguiram fazer isso, mas deve ter como reverter, e não só na questão que você está falando, né, um posicionamento nas urnas, mas quem sabe, e também escolher candidatos que estejam comprometidos com o bom funcionamento da coisa pública, que tenham esse comprometimento, essa visão, e que consiga olhar que a cidade precisa de um bom atendimento e quem dá o bom atendimento precisa de ter um respaldo de salário e condições dignas também. Principalmente, Claudinha, com uma cidade igual a nossa aqui do Guarujá, onde mais de 85% da população depende da saúde pública, depende da educação pública e depende da segurança pública. Então, até eu costumo dizer que quando a gente está reivindicando melhorias de condições de trabalho para o servidor público, nós não estamos pensando só no servidor público, nós estamos pensando na população como um todo. Por quê? Porque é a população que vai se beneficiar com aquele servidor que está sendo bem remunerado, que tem bem as condições de trabalho. Então, agora, o servidor que não está valorizado, o servidor não vai produzir como deveria produzir. E isso, muitos servidores deixaram claro isso ontem na Assembleia, né? Que esse hábito de propor o reajuste parcelado desestimula o servidor a fazer o seu serviço de maneira adequada. Até porque, por exemplo, a partir do mês de abril, a gente consegue repor a inflação do ano passado. Mas não haverá ganho real nenhum. Só a partir do mês de novembro é que nós vamos ter mais 3,23% de qual a data base? Na realidade, Claudinha e meus amigos e amigas que estão nos acompanhando, não existe data base no setor público. Mas se concluiu que aqui no Guarujá é a partir do dia 1º de abril. Então, dia 1º de abril... Olha, gente, aquele mesmo que é o dia da mentira. Ai, que tudo! Só que não. Só que... a gente ri, mas é de nervoso, né, Zé? Então, o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: se você, servidor público, não concorda com esses aumentos parcelados, porque são
pouquíssimas prefeituras que oferecem isso e pouquíssimas categorias. São pouquíssimos, até patrão que propõe isso. Mas isso é aqueles, tipo, alguns acordos quando a pessoa vai ser demitida, né? Que o patrão fala assim, você entra com a bunda, eu entro com o pé. É o acordo, né? Que não... E aqui, no setor público, se você brigar muito, você acaba saindo perdendo porque a gente não tem muita garantia. Como eu falei que nem database nós temos, o que nós temos aqui no Brasil, aí eu vou falar de maneira muito mais técnica aqui, é regulamentar a resolução 151, que é a resolução oh meu Deus do céu, agora fugiu a palavra, mas é da instituição internacional. OIT. Isso, perfeito. Da Organização Internacional do Trabalho, a resolução 151 é que regulamenta as questões trabalhistas na área pública, as questões sindicais da área pública. E até hoje essa resolução no Brasil não foi regulamentada. E assim, a gente ainda tem uma coisa assim, aqui a prefeitura, ela é CLT, né? Não, é estatutária. Quando eu fui eu era CLT. Mas desde 2012 até que eu fui concursada aqui também, não aguentei pedir as coisas. É estatutária agora. Estatutária. E aí ela fica 8.112, mesma base, não? Não, a lei. não, é outro regime de servidores. Agora é a lei 135/2012. Que o 135/2012 é para federal, mas falando se ela na mesma... Aqui é estatutário, aqui é o nosso estatuto, é a lei 135/2012. Tá. E aí regime de previdência separado também. Isso, regime de previdência separado também. Tá? Quando eu fui eu era CLT. Eu comecei aqui eu comecei aqui também como CLT e depois nós migramos para o regime estatutário, né? Mas o Estado é estatutário e as escolas privadas que eu trabalhei também é regime seletista. Mas mesmo assim, lá no final, a gente percebe que houve um ganho real, né? Porque também eu tenho aqui até a relação. São pouquíssimos municípios que no final terão um reajuste acima do índice inflacionário. A grande maioria dos municípios estão reajustando em até 6%. Por exemplo, Cubatão, se eu não me engano, enviou ontem para a Câmara Municipal um reajuste de 5%. Então, mas assim... Praia Grande ainda não foi chamada nem o sindicato. São Vicente ainda não. Santos teve 8% de reajuste, mas Santos durante uns 3 anos aí o reajuste foi sempre abaixo do índice inflacionário. Então houve uma perda significativa. Aqui no Guarujá, você muito aqui, vou deixar minha modéstia de lado, mas até em razão do trabalho da diretoria, nós tivemos nesses últimos 3 anos aumento de ganho real. Não bom. Somente o índice inflacionário. Mesmo que não tenha sido aquele que vocês queriam, né? Mas foi o possível, né? Agora deixa eu te fazer uma coisa, assim, uma pergunta, né? Até porque eu acho que precisa resolver. Eu sou muito assim, para mim tudo precisa ter alguma solução. Mas uma sugestão, porque como é a prefeitura que vai pagar, teria que entrar na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Se algum vereador quiser fazer um dispositivo que coloque uma data para o regime dos servidores ser votado, ser colocado na LOA, porque você já garante também que o prefeito que vai entrar tenha aquela verba para fazer o pagamento. Né? Mas isso daí, Claudinha... Porque senão eles podem alegar, eles devem alegar isso. Eu não participei, mas vocês devem alegar que como não foi aprovada a verba, a gente não tem. Então, tipo assim, vocês puxam uma data base para frente, tipo final de ano, que no ano seguinte você já tem a verba, fica tudo mais ajeitadinho, como dizer assim, mais azeitado. Que aqui, Claudinha, né? Aqui no Guarujá, e eu tenho dito isso também, que eu tenho dito que somente servidor valoriza servidor. Né? Não, eu sou população e valorizo. Então, nos últimos 16 anos, a administração foi gerida, o chefe do Poder Executivo foi servidor público municipal. Então, a professora Antonieta é professora da Rede Pública Municipal e o Walter Suman é médico da... Então, eles tiveram sim, não adianta fugir, não adianta eu aqui criticar, eles tiveram sim uma leitura de uma valorização maior. Tá? Por isso que eles sempre consultam o sindicato. Agora, tem muita prefeitura aí que é eleito por partido neoliberal e que o prefeito nem escuta o sindicato, não quer nem saber de servidor público, vai só no índice do IPCA e é isso mesmo. Tem uns que não queriam nem que existissem mais servidores públicos, sim, né? Sim, então queria privatizar tudo. É um negócio bem complicado. E aí a gente entrou aqui na questão, estamos em ano eleitoral. Você já saiu candidato? Já foi vereador alguma vez? Não. Seu irmão, né? Não, meu irmão foi candidato a vereador 2 vezes
eu recebi um convite aqui para ser pré-candidato a prefeito, comecei a fazer uma caminhada. O PDT me convidou para ser pré-candidato a prefeito, mas o PDT fechou com a administração, com a atual administração, e me convidou para fazer parte, e eu falei que não com essa administração. Se eu quisesse alguma coisa com essa administração, Claudinha, eu teria aceito o convite que eles fizeram para mim no final da primeira gestão. Você prefeito. O atual prefeito, que me convidaram para ser o secretário de Educação no final da primeira gestão do Walter Suma. Eu tive a honra de ser convidado, agradeci o convite, mas já tinha informações que as coisas não estavam bem, então felizmente eu continuei no sindicato. E agora, muito pelo contrário, agora eu estou numa caminhada para fazer uma política diferente. Porque o que me deixa indignado, Claudinha, é porque que o município do Guarujá, com mais de 200 mil eleitores, a classe política não se une para eleger deputado estadual e deputado federal. Eu sou o maior defensor de escola pública e de universidade pública. Aí agora, recentemente, o governo federal informou que São Vicente e Santos terão escola técnica federal. São Vicente já tem Unesp, que é a universidade pública. São Vicente já tem FATEC. Santos já tem Universidade Federal. Santos já tem FATEC. Cubatão tem escola técnica federal. Guarujá não tem nada. Tem nem AME aqui ainda. Por quê? Porque não tem um representante nem em Brasília. Cubatão vai para a segunda AME, a gente não tem AME. Agora, por que não tem, Claudinha? Porque as pessoas que passam lá no Executivo, em vez de pensar em conjunto na cidade, pensam no seu umbigo. Porque a última deputada eleita aqui, verdadeiramente, foi esposa do ex-prefeito. E, atualmente, o atual prefeito, se tivesse... Era estadual? Era estadual. Federal, acho que foi Maurício. Não, teve um... Não, Maurício foi federal e mas teve um outro... Marcelo Escociani. É que a do Maurício eu lembro por causa da votação do Collor, que ele votou. A gente tudo assistindo na TV. Sim, exatamente isso. E o atual prefeito aí se dizia na época que ia lançar o filho dele. Aí não dá, né? Então a gente tem que ter um grupo político para que a gente possa eleger prefeito e eleger também no futuro deputado estadual e deputado federal. Isso, nessa minha caminhada, eu estou fazendo questão de fazer essa discussão. Que faz a diferença, ter uma representatividade, ter quem fale na cidade. Não, né? O exemplo que eu dei de escola técnica, por que São Vicente já tem universidade pública e vai uma escola técnica, Santos já tem universidade pública e vai uma escola técnica, Guarujá não tem nada e não vem nada para cá, e coincidentemente Guarujá não tem nem deputado estadual, nem deputado federal, e pasmem, Claudinha e Freixo e meus amigos, vocês sabem que vão construir agora o túnel entre Santos e Guarujá, e tem uma comissão que está acompanhando na Assembleia Legislativa a construção desse túnel. Não tem ninguém no Guarujá. Como assim? Porque não tem representatividade aqui no Guarujá, não tem nenhum deputado estadual, nem deputado federal, Claudinha. Mas não aceitaram indicação? Não, porque são só representantes do... Legislativo, exatamente tá. isso. Não é composição então vem mista, gente do interior de São Paulo, vem gente da município. Então a gente precisa valorizar. A classe política tem que entender que o chefe do executivo também precisa de ter representantes tanto em São Paulo quanto em Brasília. E para quem não entendeu o que é chefe do executivo, é prefeito ou prefeita, tá? Porque a gente fala assim, a gente acostuma com o nosso linguajar mais, né? E assim, com palavras mais. E aí que a pessoa fica, o que é isso, né? Que nem eu falei, LOA, Lei Orçamentária Anual, até anotei aqui para explicar que a lei, que o dinheiro que a prefeitura vai gastar no ano seguinte é votada no ano anterior. E a gente está com a previsão de 3 milhões... De 2 bilhões e 800 milhões de reais. Bilhões, hein, gente? Um orçamento muito alto. É uma prefeitura rica, né? Eu costumo dizer também que esse é um dos problemas do município do Guarujá. O orçamento é muito alto. E é engraçado, eu estava olhando, estava vendo com meu irmão, a gente fez uma escala, assim, que eu não peguei para fazer gráfico ainda, mas qualquer dia desse, em algum programa que eu vou fazer. O Guarujá teve diminuição de população e um aumento vertiginoso de verba. Então, tipo assim, o Guarujá, em prefeituras anteriores, né, em gestões anteriores, ou bem anteriores, vamos lá para Mauricio, tinha mais gente e bem menos dinheiro. Hoje tem muito dinheiro e menos pessoas. Então você tem obrigação de oferecer serviços de qualidade, porque é para isso que a população paga. Você falou uma frase interessante aí, né? Que você quer um Guarujá
Diferente. E o que é essa diferença? Uma leitura, diferente no quê? Uma leitura social, Claudinha, eu não consigo entender exatamente com base no que você acabou de falar, que não falta orçamento, não falta dinheiro. Mas por que nós temos uma desigualdade muito grande aqui no município? Eu não consigo entender isso. A falta de gestão... É o nome disso é capitalismo. Então é muito difícil. Desculpa, é muito difícil. Então, quando eu falo em fazer diferente, é isso. É fazer uma leitura. Porque o poder público, Claudinha, você sabe, você é uma pessoa formada, o poder público, ele existe. Você paga imposto e esse dinheiro vai para o setor público para que ele invista em melhoras das condições de vida dos menos favorecidos. Então o poder público é para melhorar a vida daqueles menos favorecidos. Não é para beneficiar quem já tem. Tá? Só que a gente acompanha que o poder público, ele na grande maioria das vezes, ele beneficia aquele que já tem. Então o Guarujá diferente que você fala, ele seria um Guarujá com mais justiça social? Guarujá, com mais... para se discutir cooperativismo, para se discutir tarifa zero. Por que ninguém discute tarifa zero, Claudinho? Eu posso fazer uma proposta para você? Convida o pré-candidato a prefeito de um partido aí que administra a empresa que faz o transporte público e pergunta para ele, o que você acha da tarifa zero? Mas ele não vai ter prejuízo, quem vai pagar... Então, mas por que você não poder discute público, isso? Por que não se discute isso? Para ele eu acho que vai ser até mais fácil, ele vai ter menos trabalho administrativo. Colocação. Agora, por que você não discute uma tarifa zero? Porque, quem anda assim, de ônibus hoje? O que eu falei, eu cheguei a entrevistá-lo lá no outro podcast que a gente faz lá com o Freixo, Ceará e tal, Comunidade em Ação. Quem quiser seguir lá, pode seguir. Eu questionei essa coisa, porque assim, a gente fala, a passagem é gratuita, o domingo é gratuito, tinha o último domingo do mês, tinha aniversário da cidade, é gratuito para o usuário, você não paga, mas a cidade está pagando, como a cidade paga o dos estudantes, como a cidade paga do idoso. Então, a empresa em si não oferece nada, absolutamente nada gratuito. Eu, inclusive, questionei, levantei lá a questão que ele colocou dos aportes esportivos, que é como se fosse, ele mesmo explicou, que era como se fosse a Lei Rouanet. A empresa está apoiando para ter desconto no imposto de renda. Sim, ou seja, ela não está investindo de livre vontade ou do próprio lucro da empresa nenhum centavo. Social. Então, tipo assim, agora, a galera que não sabe o que é tarifa zero, Zoel, o que é a tarifa zero e onde você já viu ela funcionando? Tem vários municípios, tem mais de 80 municípios, por exemplo, São Caetano, São Paulo, já começou a discutir isso, município de São Paulo. Tá? Existem mais de 80 municípios no Brasil que implantam a tarifa zero. Então nós temos que discutir isso. Não quer dizer que a partir de janeiro de 2025 será implantado. Não é isso. Vamos discutir isso daí. Vamos discutir o cooperativismo. Por que nós não podemos aqui, que eu já discuti isso, esse pessoal aí que pega lixo reciclável, por que a gente não discute em fazer uma moeda para esse pessoal? E esse pessoal levar esse lixo reciclado na cooperativa, a cooperativa dá essa moeda, que eu já até discuti que o nome dessa moeda seria Itapema, né? E a pessoa são chamadas moedas sociais. Isso, e a pessoa pega essa moeda, vai em mercado da cidade e troca isso por mercadorias. Isso você está melhorando a vida daqueles que mais necessitam. Esse é o poder público, esse é fazer um Guarujá diferente. E é importante todos os projetos que fizerem o dinheiro circular na cidade, é importante porque aquele dinheiro, aquele comércio, ele vai gerar mais dinheiro ali, ele vai gerar mais emprego ali. Todos os projetos que você vê que tenham essa ótica, que tem essa visão de colocar o dinheiro circulando ali, a pessoa vai contratar gente ali, ela vai contratar serviço dali, aquilo vai desenvolver. Por isso que a gente não é mandar para fora. Por isso que a gente está propondo que a pessoa só possa usar essa moeda em mercados aqui do nosso município, para você valorizar o próprio município. Então agora daí, você vai vir a prefeito ou não? Que eu fiquei na dúvida, acho que a galera que está assistindo também ficou na dúvida. A gente enrola, muda de assunto, vai. Não, porque o PDT, eu vou reforçar, o PDT faz parte da administração. Tá? E eu não aceitei fazer parte da administração. Então o que eu resolvi? Eu me aproximei do meu irmão, do meu amigo Toninho Salgado, e nós vamos caminhar junto com o Partido Solidariedade. Eu me filiei ao Partido Solidariedade e nós estamos junto com o Toninho Salgado, porque eu identifiquei no Toninho Salgado o espaço para que a gente possa, o nosso grupo, incluir essas discussões. Outras pessoas, nesse momento, ainda não encontrei espaço para fazer essas discussões de um Guarujá diferente.
Toninho vai estar aqui, acho que 8 de abril, né, Freixo? Acho não, tenho certeza. 8, meu agendamento aí, ó. 8 de abril vai estar aqui no canal, então a gente também vai conversar com ele. Mas aí, então, e tem mais alguém da família, né, que vai vir aqui dar entrevista pra gente, por um motivo... Tem, o Lucas Siqueira, o meu filho, eu já ousei aqui, Claudinha, oferecer para que você o convide para vir conversar com você, para bater o papo. E ele é natural aqui do Guarujá, tem 29 anos, mas eu deixo para ele se apresentar. Ele vai vir. Quando tiver a data, a gente anuncia com mais tempo. Quanto tempo a gente tem, Freixo? O problema é de ter tempo para isso. Próximo momento, Marília Gabriela. Deixar registrado aqui, ó. Gigi Pérez está participando da live, a Bárbara, o Souza José e a Aline Rabelo. Um abraço a todos que estão vendo agora, que vão ver depois. Sigam o canal. Eu tive um problema seríssimo que excluíram o meu canal de 11 anos, mas nada que não tá no Facebook. Um abraço para todos. Abraço para todos. Temos que discutir cultura também nessa cidade, né? 40 minutos de live. Então, a gente tem um momentinho aqui, depois você vai dar suas considerações. Não, mas a gente tem um momento Maria Gabriela, que são duas perguntas tete a tete aqui. Uma realização. Uma realização? Pode ser bastante utópica. Eu queria acabar com a fome no mundo. Eu não aceito. Eu não consigo entender como é que um mundo que produz tanto alimento tem pessoas que passam fome. Eu não consigo entender isso. Se eu fosse prefeito dessa cidade, em 6 meses eu acabaria com a fome nessa cidade. Um arrependimento. Um arrependimento? Vou ser sincero para você, tá? Eu não ter terminado meu mestrado. Eu pensei que você ia falar ter esperado o PDT. O quê? Do PDT? Esperado o PDT. Não, pelo amor de Deus, foi uma decepção da minha vida. Tá? Claudinha, pode não parecer, mas eu tenho 58 anos de idade e eu sou macho, homem suficiente para cumprir tudo aquilo que eu acordei. Eu não sou macho, mas eu tenho palavra também. Se eu fui secretário de educação, se eu fui secretário de administração, e hoje eu consegui, lá no sindicato, fazer uma administração sem oposição, porque tudo que eu acordei, eu cumpri. E você foi profundo, que você mexeu comigo. Se tem uma coisa que me deixou magoado, foi porque essas pessoas bateram na porta da minha casa. Eu não fui atrás de ninguém. Eu estava lá no meu sindicato, fazendo o meu trabalho, bateram na porta da minha casa e falaram assim: Joel, você tem tudo para ser um candidato a prefeito pelo teu trabalho aqui no sindicato, pela tua passagem como secretário de educação, e o PDT tem uma linha trabalhista e educacional. Está aí o Darcy Ribeiro, que implantou o CIEPS lá no Rio de Janeiro, o Leonel Brizola. Aí eu me empolguei. Que é um partido que tem história, é um partido que tem história. E eu regularizei o PDT, porque o PDT estava irregular contabilmente desde 2012. E hoje o PDT está tudo certinho. Só que o PDT hoje está certinho para apoiar a administração. E isso eu não vou fazer, Claudinha. Isso eu não vou fazer. Faz 3 meses que essas pessoas que me procuraram não falam mais comigo. Não falam no meu olho como você fez agora, falando no meu olho. Faz 3 meses. Porque eu não sei. Tem coisas que não tem preço e para todas as outras existe o caráter. Não é o Mastercard não, tá, gente? É o caráter. Então, né, quando a gente tem um caráter, uma linha de agir... Convida o presidente do PDT para vir aqui e fazer. Eu não sei nem quem é, gente. Eu tô apoiando. Quem é? Não, não vou falar. Eu não vou falar porque... Não, depois eu vou ver, não. Por incrível que pareça, sabia, assim, Claudinha e Freixo? Por incrível que pareça, eu não vou falar, porque eu fui no programa, se falar meu nome, eu vou te processar. Nossa, não, no processo que a gente não tem dinheiro, moço, vai perder tempo, moço. Não processa nós, não. Aqui o programa está aberto, quem quiser pode chamar a mim ou o Freixo, fazer agendamento, vir, o programa está aberto a todo tipo de visão diferenciada. Quem já foi em alguma entrevista, já viu a minha participação lá no Comunidade em Ação, é do mesmo jeito. A gente questiona o que tem que ser questionado. Quando eu estou aqui entrevistando lá no Comunidade em Ação, é enquanto jornalista e algumas questões como cidadã, tá? Não é a Cláudia como a ativista política, não é.
porque aqui não é o meu papel colocar a minha ideia, o meu pensamento, o meu posicionamento. Para isso eu tenho os canais separados, o meu canal, minha página pessoal, é tudo aqui. Eu estou agindo como um agente de informação, de questionamento e abrindo espaço para as novas velhas vozes, né, vamos dizer assim, para as novas questões que estão aparecendo, para os novos nomes, porque assim, gente, a eleição, ela é 6 de outubro desse ano, mas aqui no Guarujá ela ainda está muito indefinida, mesmo havendo pessoas preferenciais, com mais visão, com mais voto anteriormente, com mais conhecimento, mas não está definido o quadro ainda, quem é candidato aqui, quem é vice de quem. Ainda vai rolar alguma água por debaixo dessa ponte, a gente está aqui acompanhando e sempre, mesmo eu não estando, quando eu não estava no Brasil, tem vários vídeos meus falando, eu sempre estou desejando bem, porque é minha terra. Não tem como eu ser idiota, porque a pessoa, para desejar o mal para o seu próprio país, para a sua cidade, tem que ser muito idiota. Que você está, né, sujando o prato que você come, né? Nem cuspindo, né? Sujando. Então, nesse sentido, o canal está aberto para todo mundo. Agradeço ao professor Joel a presença. Se quiser fazer mais alguma... sim, ó, a gente vai fazer já um videozinho, que aqui também a gente vai ter aula de oratória. A gente tem um bônus track aí para os sindicalizados. A gente vai fazer um vídeo separado depois para divulgar. Atenção, sindicalizados, venham aprender a falar. Extremamente importante a oratória. Diga mais alguma coisa que você queira dizer. Eu quero desejar aí para você que o teu programa aí cresça, que realmente você é uma pessoa bastante ativa aqui na nossa sociedade e que o Fala Claudinha extrapole aí todos os limites geográficos da nossa cidade e que você cresça cada vez mais. Quem me conhece sabe que eu sempre apoiei as pessoas aqui do Guarujá, né? Eu quero vir no local e ter a liberdade de falar. Você sabe, Claudinho, você usou aí uma expressão bem rapidinho que, se eu quisesse me aprofundar, a gente poderia se aprofundar quando eu falei da questão da fome, tu falou, isso é resultado do capitalismo. Né? Foi uma brincadeira, mas sim, é séria. Que ela mas, tem, né? Infelizmente, Freixo e Claudinho, se vocês começarem a ganhar dinheiro com o programa de vocês aqui, vocês não vão ter mais a liberdade que vocês têm hoje. Porque aí vai a multinacional patrocinar vocês, vai o banco patrocinar vocês, aí vocês não vão poder ter mais a liberdade de dizer, de falar, aí fica complicado. Os grandes meios de comunicação, aqueles que dependem de grandes corporações, ficam aliados mesmo, fica tudo atrelado ali, né? Mas, e tem uma confusão também, né? Vou esticar um pouquinho o programa aqui, só para assim, tem muita gente que fala assim, mas é capitalista, é contra o capitalismo, mas quer ter iPhone, que isso já me falaram quando a pessoa vê o meu iPhone e fala isso, eu falo, gente, capitalismo não é franciscano, tá? Eu não fiz voto de pobreza, não. A gente não quero todo mundo pobre, não, muito pelo contrário, a luta de quem é mais progressista ou quem, né, é a favor de qualquer linha da esquerda é justamente essa, para que todos tenham a oportunidade e a dignidade mínima. Sim. Isso para mim é ser humano. É você diminuir a desigualdade social. Por isso que eu falei aqui da fome. Aqui é não dá para ter. Não dá para o ser humano hoje passar fome. Como é que nós somos o maior exportador de grãos do mundo? E tem gente que passa fome. Não dá. Fora hortaliças e tudo mais, né? A gente tem. Antes de finalizar, vamos falar sobre o evento das mulheres lá no sindicato? É mesmo. E olha que eu cantei, olha, 2 velhos, o que dá, gente? Coloca 2 velhos numa bancada, dá nisso. Eu cantei no evento, tava lá, teve o evento do Dia das Mulheres. Isso aí é o segundo café da manhã que a diretoria oferece para os aposentados. Porque eu até como historiador, seria muita pretensão da minha parte eu dizer que o sindicato hoje está o que está em razão da nossa diretoria, mas quem pisou na lama literalmente lá, a gente sempre valoriza, e são esses aposentados aí. Esse foi o segundo café da manhã, e nós vamos bimestralmente oferecer para os nossos aposentados o café da manhã. Esse específico foi só para a aposentada, porque foi o Dia da Mulher, né? E quem nos honrou com a sua presença e com a sua voz foi a Claudinha lá, cantou. Foi muito bom, gente. Foi muito bom. E revi muitas amigas minhas lá, a Neuza, a Dadá, a minha prima Elaine, né, que fazia tempo que eu não conversava. Foi bem legal rever a Marina, a Jeane, toda uma galera assim, que eu gosto muito e vejo pouco as pessoas, né?
E foi muito bom, e é bom que vocês façam mais também. Tipo, até estava conversando com a Elaine naquele dia sobre essa questão de a gente fazer rodas de conversa, e conseguimos, até agora vai ter no SEMI, dia 13, aqui na Tiago Ferreira vai começar a roda de conversa, que eu estou articulando com a galera, para o pessoal ir para conversar, para desabafar, para ter quem te escute, para aprender a ouvir, aprender a falar também, e conversar, roda de conversa, dia 13 lá no SEMI, depois eu vou dar mais informações. Zoel, muito, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por disponibilizar a sua vida, né, para essa coisa da educação. E se o Joel voltar, que a gente vai tentar reagendar, a gente vai entrar bem na questão de alguns pontos históricos. A gente vai abrir para perguntas da parte de história, que é a disciplina dele, que hoje está tanta coisa... assim, não é desfocada, né? Tá tanta coisa. Deturpado porque não valoriza a ciência, né, Claudinha? Deturpada, é isso. Então a gente precisa. Eu vou trazer o Dudu também, que é professor de história, né? O Eduardo, que é necessário a gente conhecer de verdade a nossa história, e principalmente aqui em Vicente Carvalho, nossos patrimônios históricos, a nossa história, como isso aqui, na cidade não brotou do nada. Os nossos antepassados vieram e construíram tudo que está aqui, e a gente precisa valorizar isso para valorizar o nosso pedacinho de chão aqui também. É isso, galera. Esse foi mais um Fala Claudinha. Obrigada, Zoel. Obrigada, Freixo. Obrigada a todo mundo. O que foi? Não, o Tássio está mandando um abraço para todos. Valeu, Tássio, valeu. Claudinha, se você me permitir, quem não valoriza a sua história não tem um futuro. Exatamente. É isso aí, é nóis. Fala, Claudinha. Já já a gente volta. Fica ligado aí.